Watchers, sejam muito bem-vindos ao Decolando na Carreira. Aqui eu te ensino os primeiros passos para você decolar na sua carreira corporativa e atingir posições de R$ 10.000. Eu sou Thais Rosa, mentora de carreira e liderança, e nesse episódio, presta atenção que a gente vai falar de algo muito incrível, que é como que você vai aproveitar as melhores oportunidades em reuniões para, de fato, construir sua posição de R$ 10.000. Bom, para a gente poder começar a contextualizar, a gente precisa entender que todos nós, em algum momento ou em alguma esfera, estamos sendo expostos a algumas reuniões, certo? Você já participa de reunião faz parte da sua vida, e a gente precisa entender que esse é um ambiente, quando a gente traz ambiente, são influências que a gente recebe na nossa carreira que traz muito potencial para a gente alcançar posições de R$ 10.000 ou mais. Por que eu te digo isso? Porque ali a gente está dentro de um ambiente controlado, é um ambiente em que, teoricamente, existe um conceito para se estar e pessoas adequadas para estar nesse ambiente. Então, em teoria, se você está nesse ambiente, se você está ali participando, é porque existe algo que você pode agregar ou pode aprender dentro daquele ambiente, dentro daquela reunião. E, gente, se a gente for parar para pensar, a quantidade de reunião que a gente é exposto, né, no dia a dia de trabalho, dentro das empresas, e aí a gente pode trazer aqui um contexto de não necessariamente ser uma reunião apenas remota ou apenas presencial. O que a gente vai trazer aqui é sempre que você estiver num fórum, né, em algum movimento aí para que você possa, de fato, se destacar. Exatamente usar esse espaço, usar esse ecossistema que você acaba sendo exposto todos os dias, mas será que você pensa de forma estratégica para que esses espaços possam ser construídos para que você acesse posições de R$ 10.000? E eu tenho certeza que você tem muita oportunidade de viver exatamente o que eu vou te falar aqui todos os dias na sua vida e começar a construir seu novo passo, sua nova posição. E olha que interessante, pesquisas indicam que a gente passa, em média, por mês, isso é uma média, né? Ou seja, tem pessoas que fazem isso talvez até por semana, mas 31 horas em reunião. Significa que pelo menos uma vez ou mais de uma vez ao dia, se a gente for considerar uma carga horária de 20 horas aí, de 22 dias, né, trabalhados, a gente está em reunião. O que significa que tudo que eu vou te falar tem muita probabilidade de você implementar. E, gente, para pensar. Olha a quantidade de tempo que a gente tem investido já, que já é natural nosso, que a gente já tem essa probabilidade de estar se expondo para a gente conseguir participar de reuniões. E como que você enxerga isso? E a gente para, às vezes, para olhar para o contexto reunião, e existe um ecossistema que fala assim, tá no excesso, ou tem muita reunião, é difícil porque eu não saio de uma reunião, a reunião demorou. A gente vê que existem muitas coisas aí, muitas reclamações, podemos dizer assim, relacionadas à reunião. Mas se você comparar para pensar que existe um poder, uma estratégia que você pode utilizar exatamente nesse fórum para você decolar na sua carreira corporativa e atingir posições de R$ 10.000, você nunca mais vai ver reunião da forma como você via, talvez até hoje, até assistir aqui esse vídeo. E aí, o objetivo aqui é a gente conseguir trazer uma reunião produtiva e uma reunião em que você consiga ser assertivo na sua comunicação, no seu posicionamento, em todas as formas de comunicação com aquelas pessoas ali que você vai ter a oportunidade de fazer, para que, de fato, você construa posicionamento, que você construa autoridade e construa também uma visibilidade de chegar em posições de R$ 10.000. Seguinte, e se você ainda não participa de nenhuma reunião, já fica o alerta, para pensar se existe algum fórum dentro da tua empresa que, de repente, você poderia estar participando. E por que eu digo isso? Porque é ali, em geral, são nas reuniões em que decisões são tomadas, inovações são oferecidas, muitas coisas acontecem ali naquela reunião que vai fazer muito sentido para você participar. É claro, dentro do teu nível, dentro daquilo que você entende que você pode agregar, não é uma coisa aleatória, né? Porque senão também não faz sentido, mas é uma reunião que você... Então, assim, se você é uma pessoa que não participa de nenhuma reunião, que eu acho difícil, mas é importante falar isso, se posicione para, de repente, enxergar alguma oportunidade que você tem de participar de uma reunião. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Pensa, para que existe uma reunião? Por que existe esse modelo de fórum
para que a gente possa participar. É um dos maiores formatos de uma comunicação assertiva. Quando a gente se reúne com pessoas, a gente tem a capacidade de estar em alinhamento em relação à comunicação. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem, primeiro, de se posicionar, de comunicar, de aprender, de ouvir, de aprender a tomar decisões. É um ecossistema assim, muito rico, é óbvio, quando ele é utilizado, né, com uma super oportunidade de produtividade. Então, o que eu queria que você começasse a enxergar é que existem muitas oportunidades em reuniões e a gente precisa sempre trazer um viés com assertividade para esse olhar para reuniões, para fóruns que a gente participa, porque assim, com certeza a gente vai construindo próximos passos na nossa carreira. Observe, você vai ter oportunidade de estar com pessoas para uma mesma finalidade. Se a gente for parar para pensar em reuniões, elas geralmente têm um tema, um assunto, algo que tem uma finalidade, aquele fórum de acontecer, então você está teoricamente alinhado ali. E aí você consegue aproveitar muitas oportunidades. Eu vou te dizer exatamente quais são elas para que você possa estar dentro desse ambiente que vai te fazer crescer, que vai te fazer dar próximos passos na sua carreira, com certeza. E eu vou te trazer exemplos reais, inclusive, para você ver um pouquinho também como é que funciona. Aqui, quando eu falo reunião, a gente precisa cuidar, né? Porque existem os cafés, né? Que são aquelas reuniões de corredor que a gente acaba fazendo. E, gente, não se limitem a acreditar que isso não é uma reunião. Isso também é uma reunião. Mas a gente vai atentar aqui para as reuniões mais formais. Essa do café talvez a gente traga num próximo momento para a gente poder também avaliar, porque existem alguns cuidados que a gente precisa tomar dentro do ambiente corporativo, de às vezes achar que a gente está num ambiente extremamente informal, só porque a gente está no café, está no momento de lanche, foi ali pegar uma água e de repente conversou sobre algo importante com alguém. Tudo isso é importante, mas agora a gente vai trazer aqui aquelas reuniões mais formais. E aí a gente precisa trazer um conceito que eu gosto muito de falar, né, que é o cuidado que a gente precisa ter com a produtividade nas reuniões. Existe inclusive um número, né, que 61% de uma pesquisa da Atos que fala que 61% das pessoas acreditam que elas participam, na maior parte das vezes, de reuniões improdutivas do que produtivas. E isso é muito responsabilidade nossa, né, que está participando aí das reuniões, de trazer esse nível de produtividade para as reuniões, de elevar o nível da reunião. Então, gente, aqui já fica uma grande oportunidade para você. Se você participa de alguma reunião, já eleva o nível de produtividade dessa reunião, já eleva o conteúdo dessa reunião. Como que eu faço isso, Thaís? A gente vai falar daqui para frente, mas a gente precisa começar a olhar as reuniões como menos um trabalho e mais produtividade, mais oportunidade de quê? De alinhamento de comunicação, de alinhamento de objetivos, de alinhamento mesmo até da tua autoridade, de você se tornar uma referência, de você começar a construir novos passos para a sua carreira. Tudo isso vai fazer muito sentido quando você coloca intenção dentro dessa reunião, trazendo isso para um formato mais produtivo. Então, a gente precisa começar a separar aquelas reuniões improdutivas. A gente não está falando delas, a gente está falando de reuniões que, de fato, têm um grande objetivo, que têm uma razão de ser importante, porque elas merecem a nossa atenção. Precisa começar a entender quais são os tipos de reunião, então, que existem, né? Quais são os tipos de reunião que você vai utilizar no seu dia a dia para você aproveitar ao máximo, de fato, e construir posições de 10 mil reais. A gente está falando de reuniões que a gente chama de reuniões programadas. Então, a gente tem basicamente 3 tipos que vão envolver todas essas reuniões. Quais são esses 3 tipos? A gente tem reuniões que a gente chama de follow-up ou reunião de análise crítica, que são aquelas reuniões que já existem uma agenda pré-determinada que você participa. Então, nessas reuniões, a gente tem especificamente algumas estratégias para utilizar para te ajudar a se posicionar, a ser uma referência e, de fato, começar a construir novas posições através de todo o ecossistema que você vai participar. Então, essa é uma das reuniões mais chaves, se eu pudesse dizer, é uma das maiores reuniões mais chaves para você poder construir novas posições. Mas a gente também tem 2 outros tipos de reuniões que são super importantes também para você se atentar. A gente tem reunião, por exemplo, que são reuniões pontuais, que geralmente elas são esporádicas, mas elas servem para resolver algum problema. Não sei se já aconteceu aí dentro da tua empresa, provavelmente sim. Aconteceu um problema, a gente precisa selecionar pessoas para a gente conseguir, de fato, resolver aquele problema. Então, junta-se as pessoas. Às vezes ela não é uma reunião tão planejada assim, mas às vezes a gente até consegue programar. A não sei que seja algo muito urgente que não deu para planejar e precisou fazer a gente fala, né, que é um QG ali, é um quartel-general para resolver um problema muito grave.
Mas fora isso, até essas reuniões geralmente são agendadas. Puxa, ó, a gente está com um problema X, a gente está com alguma coisa para resolver, vamos selecionar as pessoas que são especialistas ou que são envolvidas nesse tema para resolver. Então, essa é uma reunião também importante que vai te dar a oportunidade de se posicionar. Só que repara, ela não é uma reunião que acontece com frequência. E a gente vai ver que para que você possa construir oportunidades e que para que você possa, de fato, perceber um próximo passo na sua carreira, que você consiga ter constância, a gente vai precisar de reuniões aí que acontecem com uma periodicidade um pouco maior. Até para que, primeiro, você aprenda e você consiga aplicar, e também para que você veja o efeito disso no teu dia a dia. Então, você vai ver, assim, no final desse vídeo, você vai saber exatamente o que você vai monitorar para saber se tudo que você está fazendo aqui está dando certo e você, de fato, está tendo indicadores que o seu próximo passo da carreira está sendo alcançado e você vai alcançar posições de 10 mil reais ou mais. Outro tipo de reunião são reuniões que a gente chama de reuniões prospectivas, são reuniões que a gente vai falar de estratégia, de planejamento, são reuniões que a gente vai falar de melhoria, de inovação. Então, são aquelas reuniões que elas não são nem análise crítica, de follow-up, elas não são reuniões esporádicas, elas são reuniões para pensar em futuro. São reuniões para prospectar alguma coisa, para olhar para frente. Essas são reuniões também importantíssimas, tá? Para que você possa trazer um posicionamento, para que você possa agregar valor. Só que a gente precisa entender também que essas reuniões, em geral, elas não acontecem em todos os níveis organizacionais. E outro ponto também, elas não são tão frequentes quanto reuniões de follow-up ou análise crítica. Depende do nível da empresa, depende do momento da empresa e depende também do seu momento. Mas é importante você entender que elas existem. Thaís, então, qual é a melhor reunião aqui para a gente participar? Todas. Todas que você puder participar, exatamente aplicando isso que eu estou falando, você vai alcançar posições de 10 mil reais se você fizer exatamente esse passinho a passinho. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando a gente para pensar, nesses 3 tipos de reunião, a gente tem a tendência de olhar para elas como algo ruim. Ou, eu não consigo dar minha opinião, é sempre a mesma coisa nessa reunião. E a gente precisa de parar para ter essas crenças, ter esses tipos de pensamento na nossa mente e começar a usar essa reunião, já que eu estou ali, né? Eu falo muito isso, já que a gente está ali, a gente precisa usar isso de uma forma mega boa, tanto para você quanto para a empresa. Então, aproveita esses 3 tipos de reuniões, principalmente, que é o que é o nosso foco aqui, é o que eu vou te dar aqui, todo esse passo a passo, para você aproveitar principalmente esses 3 tipos de reunião. Então, quando a gente fala de reunião de follow-up ou análise crítica, super, super potencial, tá? E a gente vai falar como que você utiliza essa reunião para você alcançar próximos passos na sua carreira. Reunião esporádica para resolver um problema pontual, também é um outro tipo de reunião que você pode utilizar como super potencial para alcançar posições de 10 mil reais. E essa reunião aqui, por exemplo, que é quando é de solução de problema, ela tem uma estratégia muito bacana para você apresentar, que vai te trazer uma visibilidade bacana. E o terceiro tipo de reunião, que são as reuniões prospectivas, são reuniões onde a gente vai sair da caixa. Nossa, aqui é para a gente poder aproveitar toda a nossa criatividade. Então, a gente precisa aflorar esse nosso lado. Mas a gente vai falar sobre cada uma delas, ou como a gente precisa se portar em cada uma delas um pouquinho mais para frente. Mas ficou claro quais são os tipos de reuniões que a gente está falando aqui para você, de fato, aproveitar e alcançar novas posições na tua carreira. E para trazer para vocês, gente, e eu gosto muito de falar sobre isso, a gente precisa enxergar as oportunidades e o que vem acontecendo. Lá na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, dificilmente era até engraçado, né? Antigamente falava, nossa, eu vou participar de uma reunião. A pessoa ficava até animada, né? Considerando que aquilo era algo como se fosse um status, né? Hoje em dia, olha só como é interessante a gente parar para pensar. Quanto mais operacional a gente tá, menos de reunião a gente participa. Tem um dado, inclusive, da Harvard Business Review, que ele fala assim para a gente, que gerentes tem a tendência de participar em relação ao tempo dele total. Imagina, um dia de trabalho dele, gastam cerca de 35% do seu tempo em reuniões. Seja com a equipe, seja com o fornecedor, seja com o cliente, seja com seus próprios gestores, seja com acionistas. Então, gerentes participam ali em 35% em média. E executivos, né, diretores, presidente, vice-presidente, eles participam basicamente 50% do tempo deles em reunião. E o que isso demonstra para a gente? Olha só que interessante. Quanto maior o meu nível, quanto maior a minha posição, mais reuniões eu estou sendo envolvido. O que significa que as pessoas estão me buscando para que eu possa dar sugestões, para que eu possa agregar valor dentro daquela reunião e dentro daquele fórum. Então, sim,
você participar de uma reunião, óbvio, produtiva, como a gente já falou, é uma super oportunidade para você construir maiores posições na sua carreira e chegar em patamares de 10 mil reais ou muito mais. Por quê? Porque significa que as pessoas estão contando com a sua colaboração, né? Independente do tipo da reunião que você está participando, as pessoas contam com isso. E sobre essa pesquisa que eu estou te mostrando, é muito interessante a gente parar para pensar que quanto maior o meu nível, mais reuniões eu participo, mais eu agrego, mais no processo de tomada de decisão eu estou. E a gente precisa começar a se alertar para isso, porque às vezes a gente vai passando, né? Ou até vai ignorando as oportunidades de participar de reuniões. Mas olha esses dados, gente, é importante a gente pensar. Então, o que eu quero te demonstrar? Participe sim de reuniões de forma produtiva, de forma intencional. Isso vai, eu te garanto, que isso vai contribuir muito, se não for talvez um dos fatores de maior sucesso para que você alcance novas posições na tua carreira, tá bom? E aí a gente precisa entender que o que acontece dentro dessa reunião e por que isso é uma grande oportunidade para a gente, porque a gente, em geral, tem a oportunidade de opinar, de resolver problema, de dar solução, de dar sugestão, de demonstrar o nosso valor. Então, em que momento do teu dia a dia você vai ter uma visibilidade dessa? Então, gente, olha, reunião, se eu fosse você, eu não perdia nunca mais a oportunidade de participar de uma reunião de forma ativa, efetiva e principalmente, e eu vou falar uma coisa assim, ó, principalmente se posicionando. Saiba que você não está ali à toa, tá bom? Então, é importante a gente fazer essa conexão. Se você está ali naquela reunião, se aquela reunião existe, primeiro, existe um motivo de ser. Segundo, se você está ali, você provavelmente contribui com esse motivo de ser. Então, essa relação você precisa começar a fazer aí na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua mentalidade, para você começar a aproveitar ainda melhor as reuniões que você participa. E que, então, a gente está falando de, para a gente alcançar posições de 10 mil reais ou mais, a gente vai precisar ter uma visão um pouco mais estratégica, que significa ter um posicionamento maior, significa realmente dar ideias e solucionar problemas, coisas que quando a gente está muito na operação, muito ali no dia a dia, a gente é o quê? Demandado. Olha que interessante, tem pessoas que participam da reunião, que saem da reunião e falam, ó, faça isso, ou foi definido isso. Você não está ali participando daquele ecossistema. E, gente, tem uma coisa que nós, seres humanos, gostamos, né? De participar. A gente quer pertencer a algo. Então, até para que a tua motivação fique maior, você, quando participa de reunião, sabe o que está acontecendo, alinha essa comunicação no teu dia a dia, você consegue ficar até mais motivado, você vai fazer uma entrega ainda melhor. Por quê? Porque isso significa que você está alinhado com aquela comunicação e com aquele motivo de ser, com aquele objetivo, com aquele problema a ser resolvido. E ali é a sua oportunidade de entender como que você deseja comunicar, como que você deseja se posicionar e ali aplicar toda essa estratégia para que as pessoas comecem a te enxergar não da forma como elas sempre enxergaram, mas da forma como intencionalmente você quer ser visto. E é claro que, às vezes, a gente participa de um volume muito grande de reuniões e a gente não consegue ter a qualidade de participação da forma como a gente gostaria. Mas eu vou te explicar que existe, sim, uma forma de você entender como que você vai fazer esse alinhamento para você ser extremamente excelente, muito bem posicionado em reuniões que fazem sentido para você. Isso vai fazer claro com que você construa novas posições, porque imagina você começar, o que você está fazendo, né, a cada reunião? Começando a construir uma referência na cabeça de todo mundo que está ali participando. Qual que é a referência que você quer construir? Usa a reunião para isso. Eu vou trazer aqui para você um exemplo de um cliente que aplicou exatamente isso que eu estou falando para vocês. O nome dele é Jonatas e ele é muito interessante porque, assim, ó, ele sempre teve participando de reuniões aleatórias, tá? E o que acontece com reuniões aleatórias? Quando a gente está participando, às vezes, de reuniões aleatórias, a gente não consegue dar o nosso máximo. Porque, às vezes, a gente não sabe muito bem o que a reunião está falando. Já aconteceu com você? Eu imagino que sim, né? Nossa, ó, você vai para uma reunião agora, e daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, eu nem sei o que vai se tratar a reunião. Tô indo porque alguém me mandou o convite, ou me chamou, me ligou, veio aqui nessa reunião, enfim. Caí de supetão dentro dessa reunião. É uma coisa. Agora, quando você intencionalmente vai construindo fóruns ou vai participando de fóruns, você constrói uma grande oportunidade, foi o que ele fez. Ele trabalha na área de negócios e na área administrativa. E aí, o que acontece? Ele começou a se posicionar de uma forma extremamente estratégica dentro de uma única... Ele participou de várias reuniões, mas a gente definiu uma única reunião. Ele escolheu uma única reunião, que era a reunião mais importante que ele iria participar. E aí, essa reunião, olha que interessante, ela era super improdutiva.
E é engraçado a gente parar para pensar nisso, que a gente fala assim, nossa, mas às vezes eu não sou nem o dono da reunião, mas nós temos o poder de dar o tom para a reunião, que a gente vai elevando o nível, né? Eu falo que a gente vai subindo o sarrafo da reunião realmente, e a gente vai elevando quando a gente realmente já está muito mais preparado, muito mais estratégico para a reunião. A gente eleva o nível se preparando melhor, com melhores perguntas, com direcionamento, e foi isso que ele foi fazendo a cada reunião. Só para vocês entenderem, essa reunião que ele participava em específico, que a gente entendeu que era mais estratégica para ele, foi uma reunião que acontecia uma vez a cada 15 dias. Só que de vez em quando não acontecia, não vai poder, as pessoas não vão poder estar, não acontecia. E olha que interessante, o que ele começou a fazer? No período que não acontecia, ele ia lá e fazia, e dava o feedback dele, mesmo quando a reunião não acontecia, por e-mail, ou chegava, posso conversar? A gente não fez a reunião, mas eu queria te falar isso, passar isso. O que ele começou a fazer? Demonstrar a importância da reunião. E aí as pessoas começaram, olha que louco, né? As pessoas começaram a entender, não, realmente, acho que é melhor a gente fazer essa reunião, porque é importante. São temas importantes que a gente está tratando aqui. E aí foi indo reunião, e aí olha só, uma reunião que era esporádica, já a cada 15, às vezes não acontecia. Ele conseguiu trazer a reunião para uma periodicidade alinhada de 15 dias, porque todo mundo começou a entender a importância daquele assunto que era tratado dentro daquela reunião. E aí, mais do que isso, ele conseguiu utilizar aquela reunião para demonstração de resultado, para o posicionamento dele e, consequentemente, para elevar o resultado da empresa. Então, eu falo que isso é uma relação de ganha-ganha. Então, você consegue utilizar essa reunião para trazer uma maior produtividade, resolver um grande problema. E o que aconteceu com ele, gente? Ao final de todas essas reuniões, ele conversou com o gestor dele e o gestor dele olhou para ele e falou assim, cara, que evolução você teve? Que diferença que era você de X tempos atrás para agora? E aí, ele pleiteou um aumento, né, nessa situação. E ele foi concebido desse aumento. Por quê? Porque ele conseguiu se posicionar, ele conseguiu construir o próximo passo da carreira dele exatamente aproveitando uma reunião. E aí, olha que incrível, né? E com certeza, gente, todas as vezes que a gente vai para uma reunião e a gente se posiciona da forma como a gente quer ser visto, tudo é transformado, tanto para a gente no nosso preparo, quanto para as pessoas que estão ali, as pessoas que a gente vai se comunicar. E eu queria trazer um exemplo para vocês também de mim, né? Lá no inicinho, eu me lembro que na minha vida, eu comecei participando de reuniões quando eu estava em posições muito, assim, eu tinha entrado praticamente, era auxiliar na época de qualidade, e eu participava de uma reunião, sempre tinha todos os gerentes da empresa, eu representava uma determinada área. E naquela época, eu me lembro que eu ia para reuniões, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, o que eu precisava falar. Sabe quanto tempo eu tinha de reunião? 2 minutos. E era cronometrado, porque eram aquelas reuniões que fala você, depois fala você, depois fala você, e né, dá só um follow-up do que aconteceu, se precisa de ajuda, pronto. Era extremamente pontual. Só que, gente, para pensar, eu tinha 2 minutos, então eu precisava aproveitar 2 minutos. Para quê? Primeiro, para alcançar um resultado, e segundo, para as pessoas me conhecerem, para eu me posicionar dentro daquela reunião, para eu dar minha opinião, para eu realmente contribuir, para eu agregar, para eu trazer também, para eu absorver o que as pessoas ali estavam precisando. Então, eu tinha 2 minutos para isso. E eu fiz isso de uma forma intencional e absurdamente alinhada com o objetivo próprio da reunião. O que aconteceu? Eu comecei a ser vista por aquelas pessoas de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque eu era uma pessoa que representava uma determinada área, uma área importante da empresa, e além disso, eu comecei a trazer solução para problemas que eles mesmos estavam colocando. Então as pessoas falavam, ué, mas essa pessoa não só está representando, ela também está agregando, ela não só está representando. E o que isso foi causando dentro daquele ecossistema e dentro daquele fórum? Isso foi causando que as pessoas começaram a confiar em mim. E aí, olha que interessante, eu fui evoluindo em termos de consciência coletiva. Ali dentro daquelas pessoas, eu já comecei a ter uma autoridade diferente. E isso me proporcionou que depois abriram oportunidades e vagas dentro da empresa em que eu, na verdade, fui selecionada para participar. Eu nem me candidatava, eu era selecionada para participar. Por quê? Porque as pessoas enxergavam em mim um posicionamento diferente, uma confiança diferente. Gente, eu tinha 2 minutos. O que significa que não importa o tempo da reunião que você participa, não importa o cargo que você está hoje, você consegue sim agregar dentro de uma reunião. A pior coisa que eu falo é a gente ficar parado igual uma planta numa reunião. Sai, entra mudo, sai calado, não agrega nada, não aprende nada, não transforma nada. Se você está ali, gente, existe uma razão de ser. Eu estou dando um exemplo que eu tinha 2 minutos dentro de uma reunião que durava 1 hora, mas era minha parcela, e eu aproveitava isso da melhor maneira.
E é isso que eu quero também trazer para vocês. Com certeza também foi isso que me impulsionou para eu alcançar posições de 10 mil reais e muito mais. E às vezes você pensa, né? Ai, Thaís, mas às vezes eu participo de uma reunião, mas eu sinto que minha opinião não é muito levada a sério. Eu acho que as pessoas não vão. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar uma bobagem. Ou, vamos dar um outro exemplo. Eu me preparei para uma reunião, eu fui preparada para, mas chega lá, a prioridade muda. Como assim, Thaís? Gente, o que a gente precisa começar a entender em cada um desses casos, né? Num caso de eu tenho muita vergonha de me expor, no caso, poxa, eu me preparei para a reunião, mas a prioridade mudou, cheguei lá, era uma coisa totalmente diferente do que eu tinha me preparado. E reuniões que você acha que é muito improdutiva, e aí às vezes você nem se prepara, né? E tem um caso muito interessante. Olha essa daqui. Era uma reunião super improdutiva. Eu me lembro que teve uma cliente minha, inclusive, que disse comigo. Uma reunião mega, ultra power, improdutiva. E aí, o que acontece? Todo mundo levava aquela reunião meio que... a gente vai levando nas costas, a gente vai levando, a gente participa da reunião. Teve uma vez que chegou, o presidente da empresa participou daquela reunião. Do nada. Absolutamente do nada. Ninguém tinha preparado, porque assim, vinha-se de uma improdutividade de reunião, né? Ninguém tinha preparado nada. Gente, eu sei que ela me contando, né? Que no final da reunião, todo mundo envergonhado, não só o dono da reunião, que a reunião não tinha um tema, a reunião não tinha um tempo, a reunião não tinha uma ordem, a reunião não tinha uma pauta, a reunião não tinha ata, a reunião não tinha uma saída, a reunião toda. E o que acontece? Às vezes a gente não sabe o que espera a gente numa reunião, não só porque a gente vai esperar que tenha um presidente ali, mas para a gente entender que essa produtividade ou improdutividade da reunião depende de nós. Olha o exemplo que eu dei para vocês do Jonas, que ele elevou a produtividade das reuniões que ele participava. Então, é muito sobre a forma também como a gente quer utilizar isso, é a forma como a gente quer também potencializar o que a gente participa. Então, as reuniões improdutivas, que às vezes a gente acredita que é improdutiva, sejamos nós essa mudança que a gente realmente deseja ver naquela reunião. Se a gente acha que aquela reunião é uma reunião potencial. A gente não vai gastar a nossa energia com uma reunião que não faz sentido para a gente. Se nem faz sentido para você, nem esteja nela. Economiza tempo, economiza energia, tá? Então é importante também saber dizer não para reuniões que não fazem sentido para você. Agora, tá ali naquela reunião, use isso com uma produtividade total. Por mais que não seja você, às vezes, o líder daquela reunião, por mais que sejam outras pessoas, alinhe os objetivos. Vai fazer muito sentido para você. E assim, gente, é claro que a gente não consegue administrar todas as reações. A gente vai fazer a nossa parte e automaticamente as coisas vão melhorando. Ou, se você entende que não faz sentido, lembra-se de sempre dizer não. Não, não preciso, não posso estar dentro dessa reunião. Agora, se você está ali, ó, rala e usa isso como uma forma de oportunidade de alcançar novas posições e chegar em patamares de 10 mil reais. A gente para pensar, um outro ponto que eu gosto muito de trazer, e aí entendo com muito amor e carinho isso que eu vou falar para vocês. Quando a gente olha para o nosso medo de nos expor dentro de uma reunião, é porque a gente está muito mais preocupado com a gente, com a nossa imagem, ou seja, o meu ego é mais importante do que o resultado dessa reunião. Então, vamos imaginar que você está dentro de uma reunião, ou que você foi convidado para uma reunião de prospecção, de pensar em inovação, de fazer novos planejamentos. Você está ali. E aí você fica com medo de dar uma sugestão, você fica com medo de se posicionar, você fica com medo de falar o que você acha, porque você tem medo do que as pessoas vão achar de você. Mas aí você está numa reunião e de repente você não se posiciona, você entra mudo, você sai calado. Ou, às vezes, você até se posiciona de uma forma errada, você é aquela pessoa reativa dentro daquela reunião, só reativa, né? Não faz sentido. Então, a gente precisa entender que, quando a gente tem medo de se expor dentro de uma reunião, é muito mais sobre nós, sobre o nosso ego, sobre o nosso medo de como as pessoas vão nos ver, do que propriamente sobre o resultado que a gente quer construir. Se você tem medo de se expor, cuida do teu crítico interno, da forma como às vezes você fica ali sabotando, às vezes você tem muito a contribuir e de fato começar a alcançar posições de 10 mil reais, porque você vai conseguir ser uma pessoa que as pessoas vão confiar e você perde essa oportunidade. É como se a gente tivesse, imagina assim, você treina, ou seja, faz o seu dia a dia operacional ali, você está treinando, na hora do jogo, na hora de fazer um gol, putz, você para na barreira, porque você tem medo. Então, você precisa começar a romper essa barreira, gente, porque isso vai te ajudar a chegar em posições de 10 mil reais. E ninguém chega em posições, vai subindo em posições com medo de se expor, ou com medo de dar opinião. É claro que você vai precisar alinhar a sua comunicação, é claro que você vai precisar ajustar a forma como você fala, mas é importante que você se posicione. As pessoas esperam isso de você. Então, o não posicionamento, muitas vezes, é o teu ego falando para você, vão me criticar. E aí você fica quieto. E aí você até acredita, às vezes, que aquela reunião foi improdutiva porque você não contribuiu.
Mas, na verdade, é você mesmo que está se podando dentro daquele ecossistema. Ou acontece também de que, eu estou participando de reuniões onde as pessoas não me dão a palavra. Gente, você vai construir isso aos poucos. Você vai aos poucos dando pequenas sugestões, pequenas opiniões, até que você construa um espaço cada vez maior. E as pessoas confiem em você, entendam que você está ali para agregar. Isso é muito importante que a gente coloque. Por quê? Porque não faz sentido você pensar em alcançar novas posições, chegar em patamares muito maiores do que 10 mil reais, sendo que você é uma pessoa que está sempre sendo demandado. E está ali numa reunião que entra muito e sai calado. Não faz sentido, gente. Então, atente-se a isso e comece a prestar atenção. Thaís, vou começar a dar opinião amanhã. Se você puder, sim. Mas se não, comece a pensar, o que eu falaria? Já é uma grande oportunidade. Na próxima, você já fala. Você começa a perceber para que você, de fato, comece a se expressar. Isso vai ser muito importante para você conseguir começar a construir os próximos passos da sua carreira. E quando a gente pensa, às vezes, mas eu fui preparada para uma reunião, a reunião não aconteceu, mudam toda hora as prioridades, e aí você acaba tendo uma visão reativa. A reatividade te afasta do teu próximo passo de carreira. Isso é muito importante a gente entender. Para que você alcance posições de 10 mil reais ou mais, você não precisa, você não pode, na verdade, ser reativo. Você vai ser sempre construtivo. Isso não significa que você não vai poder criticar. Isso não significa que você não vai poder criticar, que eu digo, fazer uma crítica construtiva. Isso significa que você vai precisar ter uma maturidade e um alinhamento na sua forma de comunicação dentro daquele ambiente de reunião, porque isso com certeza vai fazer com que você alcance novas posições. Então, se as prioridades mudaram, entenda, construa novamente, porque é muito difícil a gente ir para uma reunião. Às vezes a gente vai discutir um tema e mudou, agora é outra coisa. Nossa, eu me preparei para uma coisa, né? Isso realmente é um pouco frustrante para a gente que está indo, está se preparando para aquela reunião. Porém, é importante que você entenda que você vai ter maturidade até o teu limite ali. E aí você vai alinhando a forma como você vai construindo essa visão para frente. Você não vai poder entrar no embate, por exemplo, já vi muitas vezes, em muitos casos, assim, a gente chegou numa, mas não era sobre isso que a gente ia falar, mudou o assunto, a gente tá. Isso faz sentido. Porque aí você está vendo que a reunião está indo para uma rota que não era aquele tema ou que não era aquela pauta. Então você pode alinhar. E ali, gente, a reunião, ao invés de você parar para pensar assim, mas toda hora muda a prioridade. Você pode também chamar essa responsabilidade e falar, gente, é o seguinte, eu sei que a gente veio para uma reunião, eu sei que a gente veio para um fórum, mas assim, está muito dispersa a nossa prioridade. Qual que é de fato a nossa prioridade? Alinha, deixa na ata da reunião, manda por e-mail e deixa isso tudo muito claro. Lembra que eu comentei? A gente pode ativamente, independente do cargo, independente daquilo que a gente está fazendo na reunião, independente do nosso papel, a gente pode ser uma grande mudança dentro das reuniões, elevar o nível da produtividade dessas reuniões e, consequentemente, elevando o nível das reuniões, eleva o nível dos resultados, e aí você começa a ser uma pessoa que eleva o nível dos resultados e alcança a posição de 10 mil reais, ou muito mais, dependendo do nível que você vai e se encontrar. Tudo bem? E aí eu gosto muito de trazer que as reuniões, elas são essa relação de ganha-ganha, como eu dei o exemplo, né? A gente precisa entender que tudo tem um motivo de ser. E aquele motivo de ser, ele vai ser bom para solucionar um problema, para pensar numa melhoria, para pensar numa inovação. Se alguém te chama para uma reunião, tem um motivo de ser. Então, aproveite isso para decolar a tua carreira, para chegar em posições de 10 mil reais. Só que você vai aproveitar isso como? Não é simplesmente usando a reunião só como um palco para você. É importante que também seja um palco para você e para todas as pessoas que estão ali na reunião. Você imagina se todo mundo está com o mesmo objetivo, com o mesmo resultado e que cada um quer dar a sua opinião, quer realmente aproveitar ao máximo. Gente, isso daí é o suprassumo do alcance dos resultados, porque as reuniões existem exatamente para isso. Então, o que eu vou te sugerir? Neste ponto, utilize o maior benefício da reunião, que é a sua exposição, se coloque, se posicione, se torne uma referência, agregue confiança das pessoas e também resolva problemas. Mas qual que é a hierarquia? Primeiro, eu preciso pensar no motivo de ser daquela reunião. Eu vou resolver um problema, eu vou ajudar, na verdade, você parte daquela solução, né, naquele pensamento, ou naquela prospecção, quando é uma reunião de prospecção, ou no próprio follow-up, eu vou alinhado sobre o follow-up, eu vou alinhado sobre as análises críticas que precisam ser feitas. Então, eu vou pensar sempre no resultado da reunião como algo mais importante e também vou pensar o que eu quero passar, como que eu quero me posicionar. É essa relação de ganha-ganha que vai fazer com que você, na verdade, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a sua carreira de uma forma, é um outdoor, né, ali para você. Você vai colocar a sua carreira de uma forma que as pessoas vão conseguir te enxergar como uma pessoa de referência, como uma pessoa que, de fato, é capaz de pensar cada vez mais estrategicamente.
E quando você é capaz disso, você também é capaz de assumir novas posições, você é capaz também de liderar novos negócios, novas ideias. Então, sempre você vai estar ali naquele fórum, dentro daquele ambiente, de forma intencional. Aqui é muito interessante, né? Os principais erros que eu vejo as pessoas cometendo quando elas vão participar de uma reunião, e isso afasta ela de crescer na carreira, de conquistar novas posições. A primeira é falta de planejamento, tanto de quem conduz a reunião e de quem participa. Isso, a falta de planejamento, gente, numa reunião, é algo assim que eu comento que, para mim, é o maior desperdício de tempo que a gente tem. Porque às vezes a gente tem uma reunião para acontecer, tem aquele fórum especial, tem tanta gente, tem tanto tempo agregado ali, que pode ser produtivo para saírem decisões, para saírem estratégias, para sair até mesmo mão na massa ali, alguma coisa já sair desenvolvido. Mas se você não consegue planejar, e se você não consegue se planejar, como que você vai pensar nessa relação de ganha-ganha? Como que você vai pensar como que você quer que as pessoas te enxerguem ao final daquela reunião? Isso é importantíssimo. Eu estou indo para aquela reunião para quê? Hoje. Exatamente hoje. Essa reunião que eu vou participar é para quê? Eu tenho o objetivo de alcançar que tipo de resultado, de resolver que tipo de problema, e como que eu quero fazer isso, como que eu quero me expor. Isso precisa ser pensado por você, para você poder aproveitar de fato essas reuniões e alcançar novas posições na sua carreira. O outro ponto é falta de posicionamento. Eu estou ali na reunião, comentei sobre esse erro, mas assim, ele é muito, muito, muito clássico. Às vezes você tem numa mesma sala, você tem 7 pessoas dentro de uma reunião. Das 7, 3 falam, 4 ficam caladas. O que aquelas pessoas foram fazer ali? Dizer o amém do final daquela reunião? Então é importante que a gente não seja essa pessoa que não vai para uma reunião para expor, para realmente se posicionar. Se você está nesse fórum, as pessoas entendem que você é uma pessoa importante. Então, se posicione. E aí você vai martelando na cabeça das pessoas como que você quer ser visto. E o não se posicionar, o que as pessoas vão falar? Cara, puxa, né, a Thaís está participando dessa reunião, não agrega, não fala. Por que eu estou trazendo ela? E aí a gente sempre vai ficar, quando a gente não se posiciona numa reunião, em geral isso acontece, tá? Eu falo muito isso. Quem não se posiciona leva as maiores ações. Fica tudo para aquela pessoa fazer. Porque daí quem está ali se posicionando geralmente é a pessoa que está demandando. E aí, se você não se posiciona, você absorve um monte de coisa, faz um monte de coisa, mas de fato, no processo de tomada de decisão, você acaba não se posicionando. E aí, às vezes, você nem concorda com aquilo que foi sugerido, até mesmo para você fazer. É muito engraçado isso, né? É muito contra-intuitivo, mas isso acontece com frequência. Terceiro ponto é falta de preparo estratégico para uma reunião. O que é um preparo estratégico para uma reunião, Thaís? A gente precisa entender qual que é o grande objetivo dessa reunião. Eu estou indo para essa reunião para resolver o quê? Se a gente não tiver um motivo, eu estou indo para essa reunião, eu falo que é tipo um túnel, né? Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Entrei num túnel, é reunião. Saí, de que jeito? Se saiu igual, aquela reunião não fez efeito absolutamente nenhum. Então, tanto para quem participa, quanto para quem lidera, a reunião precisa ter uma estratégia. O que eu quero com essa reunião? O que eu quero com essas pessoas que estão aqui participando? Eu tenho uma entrada, eu quero gerar uma transformação nessa reunião, eu quero uma saída diferente. Qual que é essa saída que eu espero? E a gente precisa, numa forma colaborativa, todos construir essa transformação que precisa acontecer ao longo dessa reunião. E às vezes a gente não se prepara estrategicamente para essa reunião. A gente nem sabe, muitas vezes, do que é a reunião, qual que é o objetivo claro daquela. Quarto ponto, esse daqui é muito clássico. Eu vou para uma reunião, eu tenho um time, ou eu participo de um time e fui para uma reunião, mas eu não desdobro o que aconteceu naquela reunião. E o que vai acontecer com isso quando você não desdobra? Você absorve tudo, às vezes você vai ficar sobrecarregado, você vai ter que fazer tudo, e você não desdobra, você não delega, você fica sempre ali no operacional. Então, você tem uma grande oportunidade que você não utiliza, que é desdobrar, que é dividir com outras pessoas que talvez não tiveram oportunidade por N motivo de estar naquela reunião, e você que teve, você não divide aquele conhecimento, né? Aquelas decisões, aquelas estratégias, aquelas ações que foram estabelecidas dentro daquela reunião. E o quinto ponto, eu vou falar um negócio para vocês, que tem um negócio que acaba com seu posicionamento na reunião, acaba com seu posicionamento na reunião, acaba com seu posicionamento na forma como as pessoas te veem, que são aquelas conversas paralelas na reunião. Sabe aquela coisa de você não concordou e você olha para o teu amiguinho com aquela cara de reprovação? Gente, isso não é maturidade profissional. Sabe aquela coisa do tipo, fulano só me olhou quando o cara falou isso? Gente, isso não é posicionamento. Você acha que ninguém tá vendo, né? Só vocês se olharam, mas está todo mundo também percebendo o que está acontecendo na reunião. Então, gente, não façam isso. Isso é um sinônimo de imaturidade sobre o que o outro está falando, sobre imaturidade, inclusive de posicionamento. Pois, se você não concorda, por que você não pode se posicionar?
você vai fazendo uma atitude imatura de buscar alguém, talvez, que tenha a mesma opinião do que você, para discordar ali sobre aquele tema. Aí você leva quase um alívio, né? Nossa, a gente só se olhou. Não façam isso, gente. Se vocês querem, de fato, alcançar posições de 10 mil reais, não é dessa forma, e é uma forma reativa de participar de reunião. Então, eu sei que às vezes é difícil, né? A gente precisa dar umas respiradas enquanto a gente está em ambiente, mas não demonstrem esse tipo de imaturidade dentro das reuniões. Bom, então agora eu vou te revelar a forma que você vai fazer adequada para que, de fato, você consiga participar de reuniões e que essas reuniões elas sejam tão produtivas que te levem ao teu próximo passo da carreira da forma intencional como você deseja chegar em posições de 10 mil reais ou muito mais. Primeiro, você vai identificar qual que é o tipo de reunião. Lembra que eu falei para vocês que tem 3 tipos de reuniões periódicas, né? Aquelas reuniões mais informais, aqueles cafés, não é isso que a gente está falando. Então, essas reuniões que acontecem com frequência, você vai identificar qual que é o tipo de reunião, qual que é o principal objetivo dessa reunião. Primeiro, você vai ter que entender dentro do ecossistema de todas as reuniões que você participa, qual que é a reunião que é a maior prioridade. Quando a gente para pensar em prioridade, vamos usar 2 principais fatores. Reuniões em que você vai ter um resultado colaborativo muito maior, ou seja, a gente sabe que se a gente realmente se dedicar para aquela reunião, o resultado do todo do negócio vai ser muito bacana. Isso é um grande grau de prioridade. E o segundo grau de prioridade são reuniões que você tem mais visibilidade, são reuniões em que você consegue sugerir, em que você consegue, de fato, estar no meio de pessoas de um processo de tomada de decisão maiores. Então, se você colocar um peso nisso daí, você vai conseguir entender quais são as reuniões de todas que você participa, quais são as maiores prioridades. Até porque a gente não pode acreditar que a gente vai conseguir usar tudo isso que eu estou falando para todas as reuniões ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa definir qual que vai ser a nossa prioridade, onde a gente vai começar. Porque essa certamente vai fazer com que você chegue muito mais rápido em posições de 10 mil reais ou mais. Né? Que você construa o teu próximo passo na carreira com ela, ou a partir dela, ou utilizando ela também para o teu posicionamento. O segundo ponto, assim, ó, é preparo. Eu falo muito que a palavra-chave para você aproveitar melhor uma reunião é você se preparar muito bem para essa reunião. E dentro do preparo, existe o objetivo da reunião, o meu papel dentro dessa reunião, o que esperam de mim, por que eu estou sendo acionado para essa reunião, qual que é a expectativa que eu tenho na solução desse problema, na prospecção, de repente, de uma nova solução para alguma coisa, ou no follow-up desse tipo de tema que a gente está trazendo nessa análise crítica que a gente vai fazer. Qual que é o meu papel aqui dentro? E aí você vai se preparar. O que é se preparar para uma reunião? É de fato olhar para trás, o que aconteceu, talvez, né? Às vezes você está começando a participar de uma reunião agora, o que aconteceu lá atrás, qual que eram os temas, o que era falado, existe um plano de ação, existe uma ata, existe alguma coisa que eu possa me ambientar, e aí você vai fazendo isso sempre antes de você participar dessa reunião. E se você tem ações, se você tem algo a entregar para essa reunião, fique muito, para essa específica que a gente definiu como prioridade, fique muito atento, entregue tudo dentro do prazo. Entregue tudo. Se você não consegue, pede ajuda, levanta a mão, mas faça isso de uma forma muito assertiva. Por quê? Porque ali você está colocando toda a sua energia para aproveitar o melhor daquela reunião. Leve sugestões, leve soluções. Seja uma pessoa que vai ser catalisadora do resultado positivo. Ou seja, você vai acelerar esse resultado positivo. Então, para isso, você vai precisar se preparar para uma reunião. Jamais vá para essa reunião sem preparo, sem estar preparado. E, geralmente, eu costumo dizer que pessoas que estão extremamente preparadas estão, inclusive, mais seguras. Isso vai te elevar o teu nível de segurança até para você se posicionar. Lembra que eu falei que, às vezes, a gente tem dificuldade de se posicionar ou de falar algo? O que a gente vai fazer? Quando a gente se prepara, a gente aumenta a nossa autoconfiança naquele tema, naquele assunto, e, consequentemente, a gente consegue, com certeza, construir na mente das pessoas uma nova autoridade, um novo nível de confiança sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre a forma como a gente participa. Então, assim, aproveite o preparo para chegar na reunião, fazer o gol. Ponto é o posicionamento. Quando a gente para pensar, tá, ok, cheguei na reunião, e agora? Como é que eu faço esse gol? Como que eu vou me posicionar? E aí eu costumo dizer que a gente precisa parar para pensar, principalmente, quem são as pessoas que vão estar nessa reunião? Como que você vai se comunicar vai depender exatamente do fórum que você está participando, qual que é o nível das pessoas, o que elas esperam daquele tema e daquela reunião. E aí você vai se posicionar dentro dessas 4 linhas. Porque às vezes, gente, a gente não tem uma maturidade de entender, a gente tem uma razão de ser ali daquela reunião. E às vezes a gente acha que a nossa postura um pouco mais crítica, um pouco menos crítica, vai ser utilizada em tudo. Não, você vai precisar modular o teu posicionamento exatamente para o nível de reunião que você está participando. Então, se aquela reunião que você definiu prioridade,
que você sabe que você se preparou, que você realmente entende o teu papel dentro daquela reunião, você vai posicionado, você está super confiante para aquilo, para fazer aquela entrega de resultado, para ser um catalisador de transformação, de gerar um grande resultado a partir da sua participação. Tudo isso precisa ser alinhado com as pessoas que estão. Então, o teu posicionamento, ele não vai ser o mesmo em todas as reuniões. Não precisa e não pode ser o mesmo. Até porque vão ser reuniões totalmente diferentes, que muito provavelmente você participa, e algumas vão te exigir mais, outras menos. Eu espero que essa que você tenha escolhido, ou que você já tenha pensado, seja a reunião que te exija mais. Quando eu falo exija mais de opinião, de processo de tomada de decisão, de fato você conseguir agregar e alcançar novos resultados, porque assim você vai crescer, você vai fazer os resultados crescerem e sua carreira também vai crescer, vai chegar em posições muito maiores. E tem uma outra coisa que eu falo muito em reunião, né? Às vezes a gente acha, né? E eu falo que isso é um detalhe e que a gente utiliza isso como muito comum ultimamente, né? Principalmente nós brasileiros, às vezes a gente dá que é a pontualidade. Para mim, é algo assim que é você demonstra, sabe, seu comprometimento com aquela reunião, você demonstra a importância que aquela reunião tem para você quando você é extremamente pontual. Ah, Thaís, mas às vezes eu não sou o líder da reunião, eu tô ali, o líder ainda não chegou, tudo bem, mas você tá ali. Você tá posicionada. A pessoa, às vezes, quando chega, ela até tem uma vergonha, né? Puxa, meu Deus, você já tá aqui e tal, não sei o que, né? E é importante que você seja pontual. Isso demonstra o seu comprometimento com aquele tema, com aquele resultado e o teu posicionamento também de responsabilidade, né, de você estar ali dentro de uma reunião super pontual. Então, não negligencie isso, gente. Não tem aquela coisa, mas são 5 minutinhos, 2 minutinhos, não. Seja extremamente pontual. Esteja um pouquinho antes da reunião, que abrir ali aquele fórum, pode ser online, pode ser presencial, esteja na reunião pontualmente. Isso também eleva o teu grau aí de responsabilidade, eleva a forma como as pessoas te veem. Você não quer ser o atrasado, por exemplo, toda vez da reunião, né? Isso daí é uma falta de compromisso, uma falta de comprometimento, e a imagem que você passa para as pessoas é essa mesmo, né? Que existem outras prioridades do que você está ali dentro daquela reunião. Se você já definiu que essa reunião é uma prioridade para você, foca nela para você ser extremamente pontual. Então, vamos implementar, vamos colocar isso na prática. O que eu quero que você faça já para você poder aproveitar o máximo das reuniões e começar a construir próximos passos na sua carreira a partir dela e chegar em patamares de 10 mil reais ou mais. Você vai escolher uma reunião, presta atenção, agora, já. Você vai escolher uma reunião que seja potencial exatamente com esses critérios que eu te ensinei. Vai aplicar cada um desses passos anteriores que eu te falei, cada um, só que assim, sem exceção, tá bom? Não, para essa reunião que você escolheu que é prioridade, não tem exceção. Faça tudo aquilo passinho a passinho, bem de forma direitinha. Pedir para você fazer isso por 1 mês e meio. Eu tenho certeza que você já vai colher resultados. As pessoas já vão te ver diferente, quiçá você, de repente, já não construiu, inclusive, o próximo passo da sua carreira, porque você ficou tão estratégico, você ficou tão comprometido com aquele resultado que as pessoas já estão te vendo de uma forma diferente, e até você ter feito tudo isso, já vai se olhar de uma forma diferente. Essa mudança é muito incrível, porque você consegue ver isso rápido. A gente está falando de 1 mês e meio. Com certeza, faça isso de 1 mês e meio em reuniões que acontecem periodicamente, lembra disso? Não pode ser uma reunião esporádica, não pode ser aquela reunião do cafezinho, tem que ser uma reunião planejada para que você implemente isso. E eu quero muito saber quais foram os resultados. Então, volta aqui para me contar, eu vou amar saber e não perde a oportunidade de continuar aqui, porque os próximos vídeos a gente vai trazer ainda mais conteúdo de como você vai fazer para você construir novos passos na tua carreira e alcançar posições de 10 mil reais, aproveitando o teu ambiente corporativo e a forma como você vai se posicionar na tua empresa. Combinado? Então, até a próxima.